nesse recebimento, como se trata de uma live comemorativa e muito especial, nós não poderíamos deixar de oportunizar essa presença do pastor aqui conosco para lhe fazer duas perguntas, e ele nos autorizou fazê-las. A primeira, meu querido pastor, primeiro seja bem-vindo em nome do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meu nobre companheiro, presbítero Marinho, homem que Deus tem levantado e abençoado o seu ministério, tem ao nosso lado feito uma grande obra, a congregação ali do Tabuleiro, uma das maiores do campo do Rio Largo, e também tem apresentado ao longo desses 365 dias, 2 vezes na semana, este programa, aonde Deus tem abençoado muito a vida daqueles que têm participado conosco. Já aproveito para mandar o meu abraço a todos os internautas, o meu abraço a todas as famílias reunidas que estão participando conosco desse trabalho, e certamente Deus já tem falado com você e há de falar. Levantaremos clamores durante todo este dia e à noite também, onde estaremos culminando este programa de ações de graças por ocasião de um ano de vida, de existência e também de vida no Senhor, que tem abençoado muitas vidas. Meu companheiro, pois não. Meu pastor, a indagação que quero lhe fazer é: como é que nasceu a visão do projeto Vida no seu coração? Amém. É um processo bíblico. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E surgiu a ideia do programa quando, por ocasião desta pandemia, quando a pandemia começou a assolar a nossa região, e aí houve uma intervenção dos governos. Então nós, como pastores, nos preocupamos bastante, evidentemente não apenas com as questões financeiras, porque a igreja tem os seus compromissos sociais, mas sobretudo com as questões espirituais, porque uma vida vale mais que todo o dinheiro do mundo. Há pessoas que não conseguem entender isto. E quando disseram os templos, a notícia foi: todas as igrejas terão que fechar. E alguém me questionou: pastor, e agora que a igreja vai fechar? Eu disse: meu querido, a Bíblia, o próprio Jesus em Cesareia de Filipe, ele diz o seguinte, que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Então a igreja não vai fechar. Disse: o senhor não viu o decreto? Eu digo: vi sim. E aí, não vai ter que fechar a igreja? Eu digo: não, querido, vai fechar apenas os templos. A igreja vai continuar aberta, ligada com os céus e falando com Deus. E eu fui para casa muito preocupado, e cheguei em casa, fui conversar com Deus acerca deste assunto, e aquela noite foi uma noite de batalha espiritual. E ao amanhecer do novo dia, o dia que estaria todos os templos fechados, eu fiquei pensando: meu Deus, e o povo, como é que vai ficar sem alimento? Porque assim como o corpo físico necessita de alimentos para se manter saudável, a alma e o espírito do homem precisam do alimento de Deus, o alimento espiritual, para se manter saudável. E aí eu peguei o celular sem muita prática de internet, de Face, mas eu tenho esses recursos, e eu peguei um telefone em casa, no escritório, e disse: eu vou gravar para mandar para os irmãos. E sem muito entendimento, coloquei no Face para gravar, para mandar para os irmãos, sem saber que eu já estava entrando no ar. E coloquei o iPhone na minha frente e comecei a pregar. Dei uma palavra de boas-vindas e comecei a pregar. Daqui a pouco eu vi aqueles monte de mensagenzinha correndo. Eu digo: o que é isso? Aí fui olhar direitinho, era os irmãos já interagindo, e até pessoas não evangélicas. E aí foi assim que nasceu a ideia de estarmos no ar até o dia de hoje. Foi Deus. Irmão, você já percebe pela forma que é negócio do céu. Ô glória. Mas pastor, o que é o projeto Vida?
O Senhor, quando nos trouxe a logo do Projeto Vida, está lá o globo, e aí na live, no canto aí da live está aí o logo do Projeto Vida, o planeta, e ali está escrito Projeto Vida, Rio Largo para o Senhor Jesus. Eu sempre achei que estava muito correto, mas sempre me surpreendi com o que o Senhor, certamente na visão de Deus, colocou embaixo. Aleluia. O mundo para o Senhor Jesus. E como o Senhor é homem de visão, eu entendo, o pastor tem uma grande visão. Mas o que é o Projeto Vida? E como é que o senhor se sente hoje em estando no púlpito do Templo Sede? O senhor está conosco há 23 anos. Como é que o senhor se sente em estando no púlpito do Templo Sede, falando para os irmãos do Templo Sede, não só para os irmãos do Templo Sede, mas hoje falando para os irmãos do campo e para os irmãos de todo o Brasil e além das terras brasileiras? Glória a Deus. Assim você vai me fazer chorar. O Projeto Vida, irmãos, amigos, ele nasceu no coração de Deus. Confesso, eu aprendi uma coisa, que nós não fazemos o que necessariamente precisa ser feito, porque não somos capazes por nós mesmos. Quem faz é Deus através de nós. Então, se você quer que algo extraordinário e grande aconteça, é só se colocar nas mãos de Deus, porque Deus sim, Ele quer fazer e faz através do homem. Então aprendi isso muito cedo, desde o início da minha fé. Ao vir para o Rio Largo, meus amados e queridos irmãos, que o meu ministério, deixa eu abrir um parênteses, o meu ministério, ele não começou dentro dos templos. O meu ministério, ele começou nas praças, na rua, e precisamente dentro da empresa que eu trabalhava. Eu já quero abrir um parêntese para falar um pouquinho sobre isso, rapidinho, não vou cansar vocês. Mas na empresa que eu trabalhava, uma empresa, eu era chefe naquela empresa e tinha cerca de 600 funcionários, e eu tinha vindo de outra, transferido para aquela, dentro da mesma rede. E quando eu cheguei, eu não encontrei visivelmente nenhum crente. Parecia que ninguém era crente. Só que lá na frente eu descobri que havia muitos crentes anônimos. Glória a Deus. E hoje existem muitos crentes anônimos na vida profissional, na vida secular, enfim. E que isso não é bom. Mas é melhor do que não ser, de qualquer forma. Então o que aconteceu? Todas as vezes que tinha um intervalo de almoço, a empresa tinha o refeitório, o restaurante, e a gente almoçava na empresa mesmo. E quando terminava o almoço, eu pegava a Bíblia, e atrás da empresa tinha umas árvores, eu sentava nas árvores e começava a ler a Bíblia. E as pessoas viram eu lendo a Bíblia, e às vezes me via assim mudar de comportamento, porque eu chorava, eu dizia glória a Deus. Eu acho que aquilo chamou a atenção e as pessoas foram lá. Afinal, eu queria saber o que estava acontecendo. E descobriram que eu estava lendo a Bíblia e começaram a fazer perguntas. E foi aí que Deus começou a trabalhar na minha vida ministerial, sem eu ser pastor, sem eu ser obreiro, eu era apenas um membro da igreja. E naquela época, novo convertido, mas amava a palavra. E o que aconteceu? Aí levantou-se, daqui a pouco não tinha mais 2 nem 3 pessoas, tinha muita gente ao meu redor para ouvir a leitura da Bíblia. Eu lia a Bíblia e dentro da minha limitação explicava, e foi juntando, de sorte que aquilo incomodou. E eu sei que não foi o homem que se incomodou, mas foi o próprio inferno que ficou incomodado. E aí eu fui chamado a atenção porque estava juntando as pessoas. E não havia pandemia, não havia essa questão de não poder aglomerar. Mas aí eu me justifiquei, eu disse que não tinha nada a ver. O primeiro estava dentro do intervalo, o segundo, e que ali era um lugar público, apesar de estar ser atrás da empresa. E aí derrubei aquela tese. E como o diretor daquela empresa não pôde me impedir de continuar lendo a Bíblia, ele fez o quê? Mandou cortar as árvores. Simplesmente, porque cortando as árvores não tinha condição de ficar por causa do sol. E era muito quente, aqui no Nordeste, quem está fora
sabe que é quente. E quando ele mandou cortar a árvore, eu fiquei triste. Eu digo, meu Deus, e agora? Aí alguém disse, irmão, tem uma sala no depósito, que ela está desocupada há muito tempo, não se usa para nada. Eu disse, é mesmo. Aí fui lá, olhei, realmente um lugar arejado, bom. Eu disse, então vamos ler a Bíblia lá. E o pessoal foi. Quando o diretor soube que a gente estava se utilizando da sala, ele não tinha motivo de proibir, ele fez o quê? Mandou encher a sala de farinha de trigo. E nos expulsou de novo. Eu digo, mas Senhor, resultado, aí eu orei e o Senhor disse, vá para Sinibu, que era uma praça que ficava a um quarteirão de onde eu trabalhava. E eu disse, irmãos, olha irmãos, infelizmente aqui não dá para a gente continuar lendo a Bíblia e tal, mas eu vou ler lá na Praça Sinibu. A gente vai também. E eu achei aquilo interessante. E eu fui para a praça e eu comecei a pregar. E assim Deus começou a trabalhar na minha vida e nós cobrimos todo o centro da capital. Abrimos trabalho em todas as praças do centro, nesse intervalo de almoço que eu dediquei ao Senhor. Então essa é a parte do início do meu ministério. Bom, agora eu pastor, tá certo? E agora no campo do Rio Largo, esse que estou até o presente momento. E ao chegar aqui, a visão missionária continuou dentro de mim. A vontade de ganhar alma sempre foi grande. Mas eu estava chegando, eu precisava ainda conhecer o povo, identificar as coisas. E eu fui orar. E aqui mesmo, neste altar, eu dobrei os joelhos e comecei a pedir a Deus. E a minha oração sempre foi uma oração muito simples. Eu perguntei para Deus em que eu podia ser útil nesta cidade, na cidade do Rio Largo. E quando eu estava orando, eu perguntei em que podia ser útil e pedi ao Senhor que me desse almas. E o Senhor falou comigo. Eu ouvi aquela voz que diz, Projeto Vida, Rio Largo para o Senhor Jesus. Aí eu parei de orar, olhei para um lado, olhei para o outro. Não era uma noite de culto, era durante o dia. Dei uma olhadinha para trás, não havia ninguém. Aí eu senti aquela presença tão conhecida. Aquela presença que a gente experimentou e ainda experimenta tantas vezes. E o Senhor começou a falar comigo. E me deu muitas coisas. E eu me alegrei muito no Senhor. E nasceu o slogan, Projeto Vida, Rio Largo para o Senhor Jesus. E aí Deus disse, o mundo para o Senhor Jesus, a começar por Rio Largo. Aí eu parei, eu disse, será que isso não é da minha imaginação? Porque Rio Largo é uma igreja de um campo, é uma filial, diferente de outros estados que há independência, né? Os pastores de cidades são presidentes. Aqui não, em Alagoas nós só temos um presidente, o atual reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima. E os campos são pastores de campo, nunca presidente. Glória a Deus. E missões, Alagoas é uma igreja missionária. Quem manda é a nossa junta de missões. Nós contribuímos, mas nós não enviamos. E agora o Senhor disse para mim, o mundo para o Senhor Jesus, a começar pelo Rio Largo. E eu não entendi, eu digo, como? Rio Largo não vai ser independente, ficar independente? Rio Largo não vai enviar missionário? Mas quem estava mandando era o dono da igreja. Então eu digo, coloca. E daí do jeito que Deus mandou fazer, eu mandei fazer os logos, as camisas. E aí levantamos missionários. Chegamos a ter 102 missionários de casa em casa, em todas as ruas, fazendo este trabalho. Nós temos um projeto do trabalho, inclusive até em São Paulo, alguns irmãos falaram do projeto e os pastores lá pediram, e eles pediram a mim, eu mandei, e eles implantaram em algumas cidades do interior de São Paulo. Deus tem abençoado, foi coisa de Deus. Então o que aconteceu? Nós começamos agora sim a trabalhar fazendo a obra missionária, e Deus
Deus começou a salvar, e muita gente, salvar, curar, libertar, batizar com o Espírito Santo. Então, Rio Largo tornou-se um palco de um grande avivamento espiritual para a glória de Deus. Mas o que sempre martelou na minha cabeça foi: como o mundo para o Senhor Jesus? Isso que eu não conseguia entender até pouco tempo, até o mal bater de frente com a gente. Quando o mal bateu de frente com a gente, Deus me deu a estratégia de louvor e palavra, que na verdade o louvor e palavra, este nome, não foi eu que coloquei, glória a Deus, mas eu coloquei o programa, né, a live no ar, mas o louvor e palavra, quem deu o nome foi o evangelista Márcio Calheiros. Ele começou a falar louvor e palavra, e eles: olha, pastor, não ficou bonito? Eu digo: ficou. E deu certo, Deus tem abençoado. Bom, então o que eu quero dizer é que esse projeto Vida Rio Largo para o Senhor Jesus, então a abrangência dele era: número 1, evangelismo pessoal, como mandou Jesus na comissão dos 12 e dos 70, de 2 em 2, de casa em casa. Número 2, toda aquela região que seria evangelizado na semana, no final nós teríamos uma cruzada evangelística. Número 3, um departamento de apoio chamado Shalom, para que todos os que fossem recebendo Jesus fossem assistidos espiritualmente. Número 3, criamos uma reunião para os novos convertidos em todo o campo do Rio Largo, para a edificação dos novos convertidos. Número 5, a meta para batizar estas pessoas. Número 6, nós entramos com o evangelho através do rádio. Então começamos programas radiofônicos, começamos com 1 hora, terminamos com 10 horas de programa diário, glória a Deus. E meus amados irmãos, e aí veio tantas outras bênçãos que alcançou as nossas vidas e crescemos. Mas ainda a pergunta: e o mundo? Nós estamos nos limites do Rio Largo, não do mundo, glória a Deus. Aí veio a pandemia. Quando a pandemia veio, aí nós entramos através das lives. E agora as Américas, e agora a Europa, e agora os irmãos participando, dizendo: pastor, graças a Deus que nós estamos sendo alimentados aqui em Boston, estamos sendo alimentados aqui na Suíça, estamos sendo... E nós começamos a nos alegrar. E eu já havia esquecido. E de repente, num desses testemunhos, eu olho para lá, está Projeto Vida, Rio Largo para o Senhor Jesus, o mundo para o Senhor Jesus, a começar por Rio Largo. Aí eu comecei a glorificar e chorei naquele dia. Inclusive o irmão veio aqui e deu uma palavra sobre isso, não lembro quem foi o senhor. Aleluia! E eu chorei, irmão, mas chorei mesmo de emoção e chorei também de alegria em ver o cumprimento de Deus através da sua palavra. Queridos, queremos agradecer ao nosso pastor a abertura desse espaço. Não é sempre que a gente pode conversar com ele de forma informal, mas assim eu me despeço, grato a Deus pelo privilégio que tem me dado de poder ser útil de alguma forma, meu pastor. Ser Amém. Útil no seu ministério, ser útil à igreja. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Eu quem sou eternamente, Marinho, agradecido a você pela sua valiosa colaboração, participação neste processo. Seria impossível para mim fazer o que tenho feito com a graça de Deus sem a ajuda de vocês. Então eu recebo a cobertura da oração dos santos, a ajuda, os conselhos, porque também aprendi que eu não sei. Eu sei que eu não sei. Agora, graças àqueles que sabem que podem me ajudar, é que nós conseguimos fazer alguma coisa para o Senhor Jesus. Amém? Graças.